Beleza, pessoal? Então vamos lá, professor Aloysio. Nessa uma hora nós vamos trabalhar aqui exercícios de RLM, raciocínio lógico matemático. Beleza? Voltado basicamente, né, o concurso da banca CESP, concurso NSS. O concurso já foi autorizado, a banca já foi definida, né? Tava aquela, FCC, será que pode? Não, é a CESP, banca CESP. E a banca CESP, se você pegar os últimos concursos da banca, né, quer dizer, a maior parte dos concursos da banca CESP é o estilo certo e errado. Ela dá uma afirmativa e você tem que julgar em certo e errado. Beleza? Mas olha só um detalhezinho. Nada impede também que venha uma prova estilo ABCDE, alternativas ABCDE, ok? A banca CESP também trabalha com ABCDE, mas com certeza a maior leque de questões da banca CESP é estilo certo e errado. Então nessa uma hora eu vou fazer algumas questões de raciocínio lógico, tá? Você que já teve o concurso de raciocínio lógico com certeza vai poder acompanhar com mais facilidade. Você que não teve, não tem problema. Você vai conhecer o estilo da banca CESP e aí você vai poder encontrar aqui no site, né, do amoconcursos.com cursos, né, teórico de raciocínio lógico matemático, exercícios de banca CESP, de informática também, com o professor Maurício Bueno, tá? O professor Maurício Bueno, inclusive, já disponibilizou aqui no site apostilas com a teoria toda completa de informática, beleza? Então vamos lá? Vamos ver as questões? Vamos trabalhar as questões. Então, como eu falei, NSS, CESP, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar a primeira questão, que fala o seguinte. A CESP deu uma proposição, que ela chamou de P1, né? Se o Brasil reduzir as formalidades burocráticas e o nível de desconfiança nas instituições públicas, eliminar obstáculos de infraestruturas, ineficiência do trânsito de mercados e ampliar a publicação de informações envolvendo exportação e importação, então... Bom, primeiro, essa é uma proposição C, então, CP, então, que? Parece muito tipo de proposição na lógica, né, em prova de raciocínio lógico. CP, então, que? Aonde o P, essa frase toda, o Brasil reduzir as formalidades... E o que vem depois, então, o Brasil reduzirá o custo do comércio exterior. E antes de fazer a questão, já vou dizer logo para você que está aí uma das características da banca CESP. Às vezes as frases são grandes, às vezes o enunciado é longo, muitas das vezes ela dá um texto longo e você vê a alternativa, a resolução é tranquila. É tranquilo, tá? Então, muitas das vezes até, por exemplo, está sem tempo na prova, o tempo está acabando, eu iria direto na alternativa, tá? Dependendo da situação. Beleza? Ok? Bom, então tá aí, uma alternativa bem, né, grandezinha. Ele deu uma proposição P2, uma proposição C, né? A proposição P2 também não C, então, proposição C também. E julgo o seguinte a respeito da lógica sentencial, lógica das proposições. Se a proposição o Brasil reduzir o custo do comércio exterior for verdadeira, então a proposição P1 também será verdadeira. Questão de tabela verdade. Vamos dar uma lembradinha aqui na tabela verdade do C, então? Vamos lá, abre aqui um quadrinho branco, show, vamos lá, tabela verdade do CP, então o quê? Tenho duas proposições PQ, tá? E aqui eu tenho CP, então o quê? A seta significa o quê? C, então, CP, então o quê? Quando eu tenho duas proposições verdadeiras e eu ligá-las pelo C, então, a proposição CP, então o quê? Vai ser verdadeira. Agora, quando eu tenho VF, a proposição CP, então o quê? Vai ser falsa. E se eu tiver uma proposição falsa e uma verdadeira, ou tiver ambas falsas, a proposição CP, então, que será verdadeira. Então, olha só tem um caso que uma proposição CP, então, que é falsa. Memoriza isso, cai muito CP, então, que na CESP, tá? Quando eu tenho um CP, então, que? Quando a frase que vem depois do C for verdadeira, e a que vem depois, então, for falso, o CP, então, o quê? É falso. Quero que você só memorize isso. VF da F, VF da F. Repete umas 1000 vezes aí. VF, F, VF, F, VF, F. Ok? Quando a frase que vem depois do C for verdadeira e a que vem depois, então, for falso, a frase CP, então, o quê? É falsa. Fora isso, será sempre verdadeira. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Olha aqui. Voltando aqui, essa questão 1. Ele fala o seguinte, se a proposição reduzir o custo do comércio exterior, onde é que ela está? Deixa eu marcar aqui, ó, marquei e já apaguei, né? O Brasil reduzir o custo do comércio exterior, que é essa daqui, ó, essa daqui, for verdadeira, ou seja, então a proposição P1 também será verdadeira, gente, olha só, eu falei para vocês, acabei de falar,
que numa proposição CP, então, Q, quando eu tenho uma situação V, F, ela é falsa. Fora isso, é sempre verdadeira. Não interessa o que acontece depois do C. Se a proposição que vier depois do então for verdadeira, a proposição CP, então, Q, será sempre verdadeira. Se qualquer coisa na face da Terra, então, essa outra coisa for verdadeira, a proposição CP, então, Q, é sempre verdadeira. Fechado? Ela só é falsa quando dá VF. Só. O resto é sempre verdadeiro. Então, se o que vier depois do então for verdadeira, VF não pode dar. Então, ela vai ser verdadeira. Então, ela vai ser sempre verdadeira, como está escrito aqui? Sim. Certo? Olha o dedo. Certo. Certíssimo. Questão de tabela verdade, a proposição CP, então, o quê? Cai bastante questão de tabela verdade. Beleza? Isso aí você encontra no curso teórico de raciocínio lógico. Fechamos a questão número 1. Certo. Aí você vai dizer assim, pô, pera lá. E a proposição P2 e a proposição C? E aí? Não perguntou nada. Aquilo que eu falei. Um enunciado grande, né? 3 proposições, e esse item só trabalhou a proposição P1. Nem trabalhou com a P2 nem a C. Característica da CESP. Característica da banca CESP. Fechado? Pode ir para outra questão, já vai aparecer agora. Viu? Bom. CESP. Ao planejar uma fiscalização, os auditores internos de determinado órgão decidiram que seria necessário testar a veracidade dessas afirmações PQR. Né? Estão vendo aqui as afirmações PQR. Beleza. Saio um pouco do vídeo assim para vocês olharem as proposições, né? Mas eu estou aqui, ó, a mão aqui, ó, estou aqui. Bom, se as afirmações Q e R forem verdadeiras, quer dizer, ele está dizendo que essa Q é verdadeira e essa R também é verdadeira, tá? Está dizendo que é verdadeira. Então será verdadeira a seguinte proposição. Opa, olha um C então de novo. C. Não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Então, a programação de aquisição dos insumos previstos no trabalho não é adequada. Tá. Eu estou com uma proposição, vou botar aqui CP. Então, Q. Aonde a frase P, não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho. Olha a frase grande. Até cansa, né, falar isso, né? Cansa sim. A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho não é adequada. A proposição Q. Só que, olha só. Ele está dizendo que se Q e R forem verdadeiras, essa proposição que diz que não há disponibilidade no estoque do órgão dos insumos previstos no plano de trabalho vai ser o quê? Falsa, porque a proposição que diz que há disponibilidade. Aqui que diz que não há disponibilidade tem que ser falsa. Então eu tenho um se falso, né? Se falso, vamos ver o que vem depois do então. A programação de aquisição dos insumos previstos no plano de saúde não é adequada. Ora, se a programação de aquisição dos insumos previstos no plano de trabalho é adequada, é a verdadeira, então essa aqui tem que ser falsa. Então eu tenho CP, então, QFF. Se falso, então falso. Acabei de falar que um CP, então, que só é falso quando dá se verdadeiro, então falso, pela tabela verdade. Em aula teórica, nós estudamos essas tabelas de verdade, do E, do ou, do C, então do C e somente C. Então, FF é um caso que dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro com falso é falso, falso com verdadeiro ou falso com falso é verdadeiro na tabela verdade do C, então. Então, será verdadeira a seguinte proposição. Isso, certo, será sim. Será verdadeira a seguinte proposição. Perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Nenhum erro. Questão 100% certa. Maravilha de questão. 100% certa. Ok? Antes de seguir, eu acabei não falando com você. Deixar aqui meu contato, né? Meu e-mail aí, se vocês quiserem falar comigo, luizofilho@globo.com, tá? Então anotem aí. Show? Beleza? Então tá. luizofilho@globo.com. Vamos voltar aqui? Ok, bom. Certo! Item 2, mais uma aí da CESP. Aí vai começar uma brincadeirinha que a CESP gosta muito. Equivalências e negações de proposições. Também é visto em aula teórica. Equivalências e negações de proposições. Nossa mãezona CESP gosta muito disso. Então vamos ver aqui. Vamos lá. Considerando a proposição C, Paulo,
não foi ao banco, ele está sem dinheiro. Isso é um se então, tá? Eu posso escrever aqui, então, ou então não escrever. A falta do então não descaracteriza. Então eu posso falar assim, se Paulo não foi ao trabalho, então ele está sem dinheiro, ou botar uma vírgulazinha aqui. Não tem problema nenhum, já tem o se, né? Se, beleza? Então a falta do então não desqualifica, não descaracteriza um CP, então o quê? Fechado? Tá fechado aqui comigo? Maravilha. Bom, isso é um CP, então o quê? Vou chamar P de Paulo não foi ao banco e vou chamar Q dele está sem dinheiro. Ele, o Paulo, evidente. Se Paulo não foi ao banco, então está sem dinheiro. O julgue o seguinte, ele quer a negação da referida proposição. Vamos lá. CP, então, que aparece muito em prova. Qual é a negação, esse é um símbolo de negação, de um CP, então, que? Tá vendo? Lógica simbólica. Gente, vocês têm que saber lógica textual, isso aqui tá texto, né? E lógica simbólica. Associar as duas coisas, tá? Isso é fundamental, principalmente questões CESP. Fechado? Então, vamos lá. Negação e símbolo de negação. Quais são os dois símbolos de negação mesmo que nós temos? Esse e esse. Isso aqui se chama cantoneira. Isso aqui é o tio mesmo, do português. Legal? Então vamos lá. Aqui comigo. A negação de um CP, então, que é igual a P e negação que. O símbolo do E, a letra V, de cabeça para baixo. Do ou é o V. Ou E. Ou E. Então, P e negação que. Então, é sempre assim, a negação de um CP, então, que você mantém a frase P, coloca o E e nega a frase Q. É uma estrutura lógica, não muda isso. É uma estrutura lógica. P, E, negação Q. Então, vamos escrever? Qual é a frase P? Qual é a frase P? Paulo não foi ao banco. Maravilha, show. Paulo não foi ao banco, perfeitíssimo. Até sublinhar aqui o E para você ver melhor. E agora tem que escrever a negação que. A frase que é ele está sem dinheiro. Nega isso. Ele não está sem dinheiro, né? Não é isso? Ele não está sem dinheiro. A negação de estar com dinheiro está sem. Né? Beleza? Que é o que está escrito aqui. Paulo não foi ao banco. Olha aqui. O P, o nosso espetacular E, ele não está sem dinheiro. Negação que. O que torna o item absolutamente correto. Perfeito, tá vendo? Negação de um P e Q. De um CP, então Q. Desculpa, de um CP, então Q. Certo? Vamos lembrar as negações aqui? Vamos lá? Vamos lembrar as negações? Vamos lembrar as negações? Rapidinho aqui. Fique comigo. CESP pede, te dá uma proposição e pergunta a negação dela. Então vamos lá. Aqui comigo. Vamos relembrar aqui. A negação de um P e Q é nega P, o E vira ou, nega Q. Por exemplo, a negação de Ana viaja e Bia estuda, Ana não viaja ou Bia não estuda. Beleza. A negação de um P ou Q é igual a nega P, o ou vira E, nega Q. Então a negação de Ana viaja ou Bia estuda é Ana não viaja e Bia não estuda. A negação do E vira ou, a negação do ou vira E, a negação do E vira ou, do ou vira, dá até um samba, né? E, ou, E, né? Beleza? Então a negação do E vira ou, do ou vira E e nega, tem que negar o P e o Q, tá? A negação do CP, então, que acabamos de ver, né? Acabamos de ver nesse exemplo. P e negação Q. Acabamos de ver nesse exemplo. Beleza? E a negação de um P, C e somente C, Q, né? P, C, esse símbolo aqui é do C e somente C, né? Setinha com duas pontas. E ou C, então, C e somente C. A negação do C e somente C é P e negação Q, tá? Ou Q e negação P. Tá bom? São as 4 negações que a CESP pede. Aí, beleza? Sai assim para você ver, mas eu tô aqui, ó.
Maravilha. Então esse item 3 aí, ele tá correto, né? Não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema com esse item. Fechado? Beleza? Bom, aí... mais o item referente à mesma proposição. Isso é comum na CESP, tá? Olha só. Às vezes ela dá um enunciado e um item só para você julgar. Mas às vezes tem um enunciado, às vezes 3, 4 itens do mesmo enunciado. E às vezes esses itens, ó, um enunciado e 3, 4 itens do mesmo enunciado. E às vezes esses itens estão meio que interligados, tá? Quer dizer, você erra um item, pô, acaba errando os outros. Tá? Então tem essas... A banca é uma CESP, gente, a banca é uma CESP peculiar. Tá? Então acho importante, não só em raciocínio lógico, né? Raciocínio lógico, informática, português, os direitos também, né? Vocês agora, se está focado em fazer concurso da CESP, seja no INSS ou até outro, né, concurso público aí que tem a banca CESP, focar só em questões CESP, tá? A CESP ela tem uma cara própria, um estilo meio peculiar dela, beleza? Então eu não pensaria mais em outras questões. Quero fazer concurso onde a banca é a CESP, dorme com a CESP, come com a CESP, vai no cinema com a CESP, pensa em CESP, respira a CESP, tudo CESP, que se casa com a CESP. Fechado? Vamos lá. Considere a proposição a mesma. Se Paulo não foi ao banco, então está sem dinheiro. A mesma proposição, né? Beleza? Sem então. Só não tem o então, mas enfim, é um CP então o quê? A proposição em apreço equivale à proposição equivalente. Ele quer uma proposição equivalente a essa. Vamos ver? Proposição equivalente não é negação. É uma equivalência. Uma proposição equivalente. Então vamos lá. CP então o quê? Veja que eu não escrevi negação de CP então o quê? Eu tô, ó, diferente, tá? Eu escrevi CP então o quê? É igual. Aqui está escrito negação de CP então o quê? É igual. Não estou escrevendo isso. Eu escrevi CP então o quê? É igual. Quer dizer, vou escrever uma equivalência dele. Ok? Bom, uma equivalência CP então o quê? É uma equivalência que recebe o nome de contrapositiva. É, contrapositiva. É essa daqui. Se negação Q, então, negação P. Como é que se memoriza isso? Olha aqui. Olha o dedo. O P e o Q trocam de posição negando. A frase P vai para o lugar do Q e o Q vai para o lugar do P. Troca negando. Tá? Essa é uma equivalência chamada, tem um nomezinho, contrapositivo. Que por sua vez também é igual, que por sua vez também é equivalente a essa proposição, negação P ou Q. Tá? Então vamos lá, vamos escrever as duas. A primeira proposição, a primeira equivalência seria essa. Ó, em termos de estrutura, isso daqui que eu quero dizer. Ó, se negação Q, então negação P. Essa é a estrutura que você tem que saber. Se negação Q, então negação P. O que você vai preencher aqui, gente, sei lá, depende da frase que ele colocar aqui. Aqui ele botou Paulo não foi ao banco. Uma frase P. Ele está sem dinheiro, com uma frase Q, beleza. Cuidado que tem um não aqui, hein? Vamos lá? Se negação Q, a frase Q, ele está sem dinheiro. Nega isso. Ele não está sem dinheiro. Ele, o Paulo, né? Ele não está sem dinheiro. Lindo. Então, negação P. P, Paulo não foi ao banco. Nega Paulo não foi. Paulo foi ao banco. Então, Paulo foi ao banco. Essa é uma equivalência correta. Vamos escrever essa daqui? Negação P o quê? Escreve aqui comigo. Vamos lá. Vamos fazer juntos aí. Negação P o quê? Se o P, Paulo, não foi ao banco, qual é a negação de Paulo? Fala aí. Fala alto, não estou ouvindo. Maravilha. Paulo foi ao banco. Falou certo. Paulo foi ao banco. Letra V ou ou que tá sem dinheiro. Beleza. Essas são as duas equivalências possíveis. São duas respostas possíveis que a CESP pode dar. Vamos ver o que ela colocou? A proposição em apreço equivale a Paulo foi ao banco, certo? E, opa, e não. E está sem dinheiro. Tudo bem.
Tudo bem, né? Quase certo, errado. Não é e, é ou. Viu o que a CESP faz? Por isso que essas estruturas lógicas você tem que saber, não tem jeito, você não pode mudar, porque a CESP muda. Olha a brincadeira de mau gosto que ela fez, em vez de ou, ela botou e, é ou. O i tá errado. Paulo foi ao banco, ela botou certinho, tá sem dinheiro, botou show, certinho, só que ela botou e, não é e, é ou, aí você passa batido numa prova, lê rápido e nem se toca que ela botou um e, tá errado, e era ou. Então ela faz isso, ela troca o conectivo lógico, ela tira uma negação onde não tem que tirar, coloca uma negação onde tem que colocar, tá? Então esse item não tá legal não. Se você quiser aí, anota as duas proposições corretas. Seriam essas duas. Se ele não está sem dinheiro, então Paulo foi ao banco. Seria um item correto. Para esse item estar correto, teria que ter o ou, né? Paulo foi ao banco ou ele está sem dinheiro. Beleza? E tem errado. Errado. É assim que você vai ter que fazer na CESP. Te dá uma afirmativa e você vai ler e vai ter que julgá-la em certo ou errado. Tá? No caso aqui, não estava legal. Inclusive no site do AMO você encontra, tá? No site do AMO Concursos, amoconcursos.com, já lancei lá um curso só de questões CESP 2015 2014, onde eu pego 30 itens da CESP e resolvo um a um minuciosamente. Tá? Só questões CESP recentes 2015 2014, 30 itens, pego um a um e vou e resolvo esses itens, tá? E também tem gravei um cursinho de 3 horas, que é um resumão teórico de RLM, um resumão, onde eu pego as partes principais da CESP e faço resumão. O ideal, né, é para, de repente, para quem já viu, que é só parar as arestas. Resumão teórico de RLM, tá? Mas já, daqui a pouquinho no site do AMA já vai ter um curso completo de RLM para o CESP, para a banca CESP, tá? Bom, então, como eu falei, errado, né? Errado. Novamente, tá vendo? No mesmo concurso, a mesma frase e a mesma frase, né? CP, então o quê? Que eu falei, às vezes tem a mesma frase, várias perguntinhas da mesma situação. A proposição considerada equivale a uma outra equivalência, né? Uma outra equivalência. Será que essa aqui está certa? Essa equivalência aqui é aquela que eu falei para vocês, ó. Se Paulo não está sem dinheiro, gente, ele é o Paulo, tá? Olha aqui, olha o lápis, ele é o Paulo. Ele é o Paulo. Ou eu falo ele, eu falo o Paulo. Ou seja, se negação que, o que não é ele está sem dinheiro? Olha só, olha o lápis aqui, olha o lápis, o que foi pro lugar do que negando. Olha o movimento aqui parabólico. Viu? Se negação que, se Paulo não está sem dinheiro, então ele foi ao banco. Cuidado, aqui como fala não foi ao banco, se eu digo que ele foi, é negação P. Essa é aquela contrapositiva. Se negação que, então negação P, aquela que eu tinha acabado de escrever aqui. Então esse item está certo. Veja que nessa prova da CESP, ela deu uma frase e pediu as duas equivalências. Num item pediu uma equivalência, só que estava errada, né? Mas foi de equivalência, só que estava errado. E nessa pediu uma equivalência, no caso aí o gabarito certo. Aquela tal contrapositiva, né? Na anterior estava quase certo, ela botou e, era ou. Fechado? Vamos lembrar as outras equivalências? A equivalência do P ou Q, você pode escrever se negação P, então Q, é a equivalência do P ou Q, que por sua vez também é equivalente a se negação Q, então P. E o C e somente C, P, C e somente CQ, admite como equivalência CP, então Q, e CQ, então P. Por isso que o C e somente C é chamado de bicondicional, bi2, porque ele pode ser escrito na forma de dois condicionais. C, então, é um condicional. C expressa uma condição. Dois condicionais e um bicondicional. Então, essas equivalências você tem que saber. Equivalência de um P ou Q, de um P e C e somente CQ, e do CP, então Q. Tá? Agora, aquele conectivo lógico, realmente assim... Ah, professor, pô, qual é aquele assim que aparece muito em concurso? CP, então Q. Equivalências e negação, equivalências, né, do C, então, que são duas, acabamos de ver.
Equivalência do CP então Q e negação do CP então Q é bem explorado, tá? Bem explorado mesmo, ok? O OU também, mas o C então ganha do OU. O conectivo lógico menos explorado em prova é o C e somente C, tá? É o C e somente C, mas não é para desprezar. Isso é só uma estatísticazinha que eu tô passando para você. Beleza. Então aqui assim tá certinho, né? Equivalência perfeita, né? Uma equivalência legal, certinho, sem grandes problemas.